Quando pensamos em grandes personagens da Bíblia, muitas vezes os nomes masculinos se destacam. Mas a palavra de Deus está repleta de mulheres fortes, sábias, corajosas e tementes ao Senhor, que marcaram a história da fé com seus atos e corações firmes. Neste vídeo, vamos conhecer algumas das mulheres mais marcantes das Escrituras, exemplos eternos de fé, ousadia e propósito. Prepare-se para se inspirar. Eva, a mãe de todos. Tudo começa com Eva, a primeira mulher. Criada por Deus como companheira de Adão, ela foi a mãe de toda a humanidade. Embora tenha cometido um erro que trouxe consequências para a humanidade, Eva também representa o início da promessa de redenção, pois dela viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A criação de Eva, Gênesis 2:18 a 25. Não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 2:18. Eva foi criada por Deus a partir da costela de Adão, simbolizando igualdade, companheirismo e intimidade. Ela foi criada não como inferior, mas como parceira, igual em valor e dignidade. O nome Eva significa vida ou vivente, pois dela descenderia toda a humanidade. Gênesis 3:20. Essa criação destaca a importância da comunhão e unidade no plano de Deus para o ser humano, homem e mulher feitos à imagem e semelhança de Deus. Eva teve um papel central no momento mais dramático da história da criação, a queda do homem. A serpente, Satanás, a enganou, e ela comeu do fruto proibido, oferecendo também a Adão. A desobediência quebrou a comunhão entre o ser humano e Deus. A tentação, Satanás distorceu a palavra de Deus para enganar Eva. Isso nos alerta para o cuidado com meias-verdades e interpretações distorcidas. A escolha, Eva viu que o fruto era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Gênesis 3:6. Isso representa a luta humana entre desejo e obediência. A responsabilidade compartilhada. Embora Eva tenha comido primeiro, a responsabilidade do pecado recai sobre ambos, e Deus confronta os dois. Isso mostra que a queda foi coletiva, não apenas culpa de Eva. Eva deu à luz Caim e depois Abel. Mais tarde, após a tragédia de Abel e o afastamento de Caim, ela tem outro filho, Sete, e declara: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel. Gênesis 4:25. Isso mostra a fé contínua de Eva em meio à dor. Ela foi a primeira mãe a experimentar a bênção da vida, mas também a dor da perda. Sara, a mãe das nações. Nome original, Sarai, minha princesa. Nome dado por Deus, Sara, princesa. Sara foi esposa de Abraão, então Abrão, e mãe de Isaque. Apesar de sua idade avançada e esterilidade, Deus a escolheu para ser matriarca do povo de Israel. Sua vida é marcada por fé, espera, falhas e a realização de uma promessa divina impossível aos olhos humanos. Quando Deus chamou Abrão para deixar sua terra, Sara seguiu com ele rumo ao desconhecido. Sai da tua terra, e eu farei de ti uma grande nação. Gênesis 12:1 e 2. Sara deixou para trás tudo o que conhecia. Sua jornada representa fé em movimento, mesmo sem saber para onde Deus os levaria. Sarai era estéril, não tinha filhos. Este é um dos detalhes mais marcantes da vida de Sara. Em uma cultura onde a maternidade era sinal de bênção, a esterilidade era vista como vergonha. Mas Deus usaria justamente essa condição para mostrar seu poder. Sua esterilidade se tornou palco para um milagre, prova de que o impossível para os homens é possível para Deus. Após anos de espera, Sara duvidou da promessa. Ela ofereceu sua serva Agar a Abraão para gerar um filho, Ismael, acreditando estar ajudando Deus. Talvez eu possa formar família por meio dela. Gênesis 16:2. Essa decisão trouxe conflitos e dor, especialmente para Agar e Ismael, e mostra o que acontece quando tentamos resolver com métodos humanos o que só Deus pode fazer. Aos 89 anos, Deus muda o nome de Sarai para Sara e reafirma: Eu a abençoarei, e ela dará origem a nações, reis de povos procederão dela. Gênesis 17:16. Sara riu quando ouviu que teria um filho. Gênesis 18:12. Mas Deus respondeu com uma pergunta poderosa: haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Gênesis 18:14. Esse momento mostra que Deus não depende da nossa lógica, nem das nossas condições. Ele age segundo sua vontade soberana. O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e ela deu à luz um filho. Isaque nasceu quando Sara tinha 90 anos. Seu nome significa riso, um lembrete de que o que antes era riso de incredulidade se transformou em riso de alegria. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, mesmo sendo estéril e já de idade avançada. Sara entra na galeria dos heróis da fé. Ela representa a mulher que escolheu crer,
mesmo depois de ter duvidado. Sua história prova que Deus não descarta os que erram, mas transforma seus erros em testemunhos de graça. Miriam, a líder e profetisa. Miriam era a irmã mais velha de Moisés e Arão. Foi uma mulher de destaque entre o povo hebreu durante o êxodo do Egito. O nome Miriam pode significar amada, rebelião ou alta. Ela é reconhecida como a primeira mulher a ser chamada de profetisa na Bíblia. Então Miriam, a profetisa, irmã de Arão, Êxodo 15:20. Quando o faraó ordenou a morte dos bebês hebreus, a mãe de Moisés o colocou em um cesto no rio Nilo. Miriam, ainda jovem, ficou à distância observando com sabedoria e coragem. Ela foi quem se aproximou da filha do faraó e sugeriu uma mulher hebreia para amamentar o bebê, a própria mãe deles. Aqui vemos inteligência, ousadia e zelo familiar. Miriam teve um papel fundamental na salvação de Moisés e, consequentemente, na libertação do povo hebreu. Após a travessia do Mar Vermelho, Miriam lidera as mulheres em adoração com danças e tamborins. Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. Êxodo 15:21. Este é o primeiro cântico registrado de uma mulher na Bíblia. Miriam aparece aqui como uma líder espiritual, profetisa e referência de adoração comunitária. Miriam na memória do povo. Miqueias 6:4. Eu o tirei do Egito e o redimi da terra da escravidão. Enviei à sua frente Moisés, Arão e Miriam. Mesmo depois de sua falha, Deus reconhece Miriam como uma das líderes do Êxodo. Isso mostra que o erro não anulou sua importância no plano divino. Miriam morre em Cádiz e é sepultada ali. Sua morte é mencionada de forma breve, mas sua vida ecoa através das gerações. Débora, a juíza e guerreira. Débora foi uma mulher extraordinária, profetisa, juíza e líder militar. Em um tempo dominado por homens, ela se levantou como voz de Deus e conduziu Israel à vitória. Sua história nos inspira a confiar na autoridade e direção divina, mesmo em meio a desafios gigantes. Ruth, a mulher fiel. Ruth era moabita, mas sua fidelidade à sogra Noemi e ao Deus de Israel mudou o curso de sua vida. Sua decisão de permanecer, mesmo sem garantias, a levou a ser parte da linhagem de Jesus. Um exemplo poderoso de lealdade, coragem e recompensas da obediência. Esther, a corajosa rainha. Esther, uma jovem judia órfã, tornou-se rainha da Pérsia. Quando seu povo foi ameaçado, ela arriscou a própria vida para salvá-los. Sua célebre frase: "Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha?" ecoa até hoje como um chamado à coragem e propósito. Maria, mãe de Jesus, a escolhida. Maria era uma jovem judia de Nazaré, noiva de José, da linhagem de Davi. Seu nome em hebraico é Miriam, que pode significar amada, rebelião ou senhora soberana. Ela foi escolhida por Deus para uma missão única na história da humanidade: gerar e criar o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Alegra-te, muito favorecida. O Senhor está contigo. Lucas 1:28. O anjo Gabriel aparece a Maria e anuncia que ela dará à luz o Messias, mesmo sendo virgem. Maria se assusta, mas sua resposta é de fé absoluta. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os que se rendem. Maria ensina o valor da obediência humilde, mesmo diante do desconhecido. Maria visita sua prima Isabel, grávida de João Batista. Isabel, cheia do Espírito Santo, confirma a missão de Maria. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Lucas 1:42. Maria então entoa o Magnificat, um cântico profético de adoração, revelando seu conhecimento das Escrituras e sua fé profunda. A minha alma engrandece ao Senhor. Lucas 1:46. Maria dá à luz em Belém, em um lugar simples e humilde. Os pastores e os magos vêm adorá-lo. José permanece ao lado dela com fidelidade, guiado por sonhos enviados por Deus. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Lucas 2:19. Ao apresentar Jesus no templo, Maria ouve uma profecia dolorosa. E uma espada traspassará a tua alma. Lucas 2:35. Essa frase antecipa o sofrimento que ela viveria ao ver o seu filho rejeitado e crucificado. Maria foi uma mulher de fé e dor, uma mãe que sofreu pelo cumprimento da missão divina. Bodas de Caná, João 2. Maria está atenta às necessidades e intercede por um milagre. Fazei tudo o que ele vos disser. João 25. Suas únicas palavras registradas nos Evangelhos. Aos pés da cruz, João 19:25-27. Maria permanece com Jesus até o fim.
Jesus confia Maria aos cuidados do apóstolo João, uma prova de amor e honra. No Pentecostes, Atos 1,14, Maria está entre os discípulos, orando e esperando o Espírito Santo. Ela é testemunha da ressurreição e do nascimento da Igreja. Maria Madalena, a transformada. Maria Madalena teve sua vida transformada por Jesus. Libertada de demônios, tornou-se uma seguidora fiel e foi a primeira testemunha da ressurreição. Sua história prova que ninguém está fora do alcance da graça e que Deus escolhe os improváveis para anunciar o impossível. Essas mulheres viveram em tempos difíceis, em culturas que muitas vezes as silenciavam. Mas Deus as ouviu, as levantou e as usou poderosamente. Que essas histórias sirvam de inspiração para todos nós, homens e mulheres chamados a viver com fé, coragem e propósito. Deus continua levantando mulheres marcantes nos dias de hoje. Será que você é uma delas? Se você foi abençoado por este vídeo, curta, comente e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre a Bíblia e a fé cristã. Que Deus abençoe.